Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Essa mídia você encontra tudo relacionado à espiritualidade franciscana, mais precisamente sobre os penitentes da Ordem Terceira, fundada pelo nosso pai seráfico São Francisco de Assis. Sim, estamos há mais de 800 anos evangelizando, anunciando a Boa Nova, seguindo os passos do São Francisco de Assis na sua escola, na sua espiritualidade, no seu carisma. Então, dessa forma, convidamos você que é casado, solteiro, viúvo, independente em que situação você se encontra, você também do clero secular, você jovem, você maduro, você idoso, também estamos de portas abertas para lhe acolher. Sempre há uma fraternidade nas grandes capitais, em muitas cidades pelo mundo afora. Se não há na sua cidade, há numa cidade vizinha, pois onde há igreja, há também uma fraternidade franciscana. Então convido também, dessa forma, a conhecer a nossa mídia digital Partilha Franciscana. Você nos encontra no canal do YouTube, no blog, no Instagram, você também nos encontra no grupo e na página no Facebook. Lá você bebe de toda essa mística, também tem acesso a várias informações, curiosidades, histórias e testemunho. E falando em testemunho, hoje vamos falar de mais um bem-aventurado, santo, venerável servo de Deus, da Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar de Joana de Signa, virgem reclusa da Ordem Terceira, nascida em 1244. E faleceu em 1307. Pio VI concedeu em sua honra um ofício e missa no dia 17 de setembro de 1798. A parte mais antiga da povoação de Signa, no alto da colina de aspecto medieval, ainda hoje é conhecida pelo nome de A Beata. Continuando assim a recordar e honrar a Beata de Signa por antonomasia. Joana, nascida em 1244, era filha de pais humilde e na juventude foi simples pastora de vida e alma imaculada. Às vezes, reunia-se com outros pastores e falava-lhes de coisas do céu e da prática da virtude. Só mais ou menos aos 30 anos lhe foi possível realizar o ideal sonhado de vida religiosa, fazendo-se reclusa voluntária. Nesse intuito, depois de haver recebido dos frades menores o hábito da Terceira Ordem Franciscana, fez-se emparedar numa pequena cela junto ao rio Arno, e aí viveu em penitência durante uns 40 anos. Embora separada do mundo, a partir desse estreito refúgio, derramou dons de misericórdia sobre todos quantos a ele recorriam. Curou doentes, consolou aflitos, converteu pecadores, esclareceu indecisos, ajudou necessitados. A sua fama perdurou até os nossos dias, devido também aos milagres póstumos e graças recebidas por sua intercessão. Há lendas pitorescas sobre sua juventude de pastora. Conta-se, por exemplo, que quando corria tempestades e aguaceiro, ela reunia juntos de uma frondosa árvore um rebanho que assim ficava salvo da chuva, do granizo e dos raios. Por isso, ao pressentirem a aproximação de tempestade, outros pastores corriam junto dela com os respectivos rebanhos. E ela aproveitava a oportunidade para lhe lembrar, com palavras simples e eficazes, a necessidade de salvarem a alma e merecerem um paraíso. Outras vezes, quando o caudal do Arno crescia, de modo a impedir a passagem de uma margem para outra, houve a quem visse
estender sobre as águas revoltas e a sua grosseira capa, atravessar o rio sobre ela como se fosse um barco seguro. Como reclusa, Joana viveu uma vida mais angélica do que humana. Da caridade dos fiéis recebia indispensável para a sustentação. Foi exímio na mais rigorosa austeridade, na oração fervorosa, na contemplação assídua, em êxtase e colóquios com seu amado. O Senhor glorificou a santidade de sua serva com numerosos prodígios realizados, sobretudo em favor dos doentes, para os quais obtinha de Deus a cura do corpo e da alma. Da cela onde viveu, emparedada, voou para o céu aos 63 anos, no dia 9 de novembro de 1307, e disse que no momento do seu desenlace, repicaram festivamente os sinos da igreja e celebraram a sua glória celeste. Essa é a história, testemunho da nossa irmãzinha franciscana bem-aventurada Joana de Signa, que desde criança já se sentia chamado a essa vida reclusa e contemplativa. Aqui no seu relato fala que ela vestiu o hábito de terceira franciscana. Naquela época, não existia a ordem terceira regular e a ordem terceira secular. Era uma coisa só, né? Com o tempo é que foram identificando novos carismas dentro da espiritualidade franciscana, novas formas de viver a espiritualidade franciscana. Mas é muito comum entre os penitentes essa realidade. Existiam os casados, existia os que viviam em castidade, existiam as virgens que viviam reclusas. E hoje a gente pode identificar essas formas de vida como talvez a regular, que existem os religiosos, os consagrados da terceira ordem regular, mas também esse hábito servia tanto para os que viviam de uma forma mais reclusa, mais casta, como também pelos casados. Eles tinham seu hábito. Eu gosto mais de chamar de veste de penitentes, não necessariamente um hábito, né? Hábito a gente identifica os consagrados, os religiosos, né? Podemos dizer que os terceiros regulares, né, são religiosos, são religiosas e religiosos, e os penitentes seculares não têm a necessidade hoje de vestir essa veste, que já foi abolida já na penúltima ordem, na penúltima regra. No século XIX, o Papa já dava essa orientação: deixar de lado as vestes, para não confundir a cabeça dos mais leigos do quem era um religioso consagrado e de quem era o irmão secular na ordem. Hoje facilmente você pode identificar um franciscano por uma camisa marrom, dependendo da região do planeta. Algumas regiões aqui da América Latina e da Europa, você ainda vê alguns com escapulário e cordão na cintura. No Brasil é mais difícil acontecer isso. No Brasil é mais comum ter uma blusa que identifique. Mas tem regiões ainda que ainda persiste. Ali já encontrei, pesquisando sobre os franciscanos seculares, ali na região da África e da Ásia, já encontrei terceiros penitentes de hábito ainda resistem. Porque hoje a gente percebe que não tem sentido do leigo, do secular, andar de hábito, de veste de penitente, por mais que seja nos momentos solenes. Mas também eu não vou dizer que eu não uso. Eu tenho a minha veste de penitente, mas eu uso somente em casa, uma forma bem reservada. Em alguns momentos, eu tenho o costume de usar a veste somente nas sextas-feiras,
porque eu tenho como um costume de oração ler a liturgia das horas. Então, nas sextas-feiras, nem todas as orações, normalmente a laude, talvez a véspera, eu vista a minha túnica de penitente, mas jamais sair por aí pela rua, né? Eu acho isso muito perigoso, pode trazer muitas consequências, dúvidas, confusões na cabeça do povo. Jamais faria isso. Mas pela questão de uma mística, de uma devoção, alguns dias, e nos momentos solenes da liturgia católica, eu me reservo nas minhas orações. Mas normalmente eu rezo com roupas comuns, né? Não tem isso, porque o que importa é o que você tem dentro do coração, né? As vestes é algo periférico, né? Então, voltando à nossa irmã bem-aventurada Joana de Signa, ela viveu uma vida totalmente reclusa, uma vida de penitência, né? Dedicada somente ao seu grande amado Jesus. E com seu testemunho, muitos corações eram tocados, muitas curas eram realizadas, muitas libertações aconteciam, muitas conversões. Então, isso é um convite para cada um de nós, independente de que situação você esteja, você hoje é chamado a viver a santidade. Hoje você é chamado a ser luz para o mundo, ser o evangelho por onde você andar. Ser o evangelho, porque talvez o seu testemunho seja o único evangelho que a pessoa vai ter acesso em sua vida. Então que a gente busque mergulhar cada vez mais, se lançar nos braços do Senhor, conhecer mais e mais através das escrituras, dos livros espiritualistas, da oração, da contemplação, vivenciar essa mística. Não viver somente de ritualidade e de costumes, mas viver verdadeiramente essa mística como viveu a nossa bem-aventurada Joana Signa. Vivemos, não é impossível viver a santidade. Para viver a santidade, basta ouvir o coração. Cristo, Deus, se manifesta de forma simples. Guarde isso no coração. Paz e bem.